Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias da minha vida de mãe e professora. Quando a gente entra numa sala de aula com de 30 a 40 alunos, é claro que dependendo da escola e do ano, do grau, esse número pode ser muito maior. Mas a minha experiência de escola de ensino médio e fundamental, a média de alunos na sala era de 30 a 40 alunos. Eu entendo assim, se o professor entra na sala de aula sem entender que ele vai estar interagindo com 30 a 40 personalidades diferentes, vindas de famílias diferentes, com um sistema de crença diferente, a cultura é a mesma, vamos dizer, entre aspas, porque nós estamos no mesmo país, mas cada um tem a sua individualidade e atrás daquela individualidade tem toda uma família, tem toda uma maneira de viver e de interpretar, vamos dizer assim, a vida. E se o professor entra em sala de aula querendo exercer o seu poder, sem considerar o tempo de conquista, o tempo de criar vínculos com aqueles alunos, ele pode sofrer um impacto muito grande, porque é um campo lidando com 30, 40 campos diferentes. E eu entendo que esse é um dos motivos de tanto adoecimento por parte dos professores. Um dos motivos, né? É não ter esse entendimento. E sempre na sala de aula eu passava por esse momento de conquista. E na adolescência, né, a história que eu vou contar hoje para vocês aconteceu com um aluno de 8ª série. Então, nessa fase de idade, eles estão na pré-adolescência, adolescência ali, né, começando, e essa simpatia, essa empatia, essa relação aluno-professor, nessa fase principalmente, pode ser confundida e a gente pode passar por situações de um aluno se apaixonar pelo seu professor. E essa história de hoje aconteceu comigo. Um aluno sentava sempre na primeira carteira. Tudo que eu perguntava para ele, ele sabia responder, participava da aula, trazia tudo, os exercícios, tudo prontamente resolvido, tirava sempre grau máximo nas minhas avaliações. E no final do primeiro bimestre nós tivemos o conselho de classe e quando chegamos na hora de avaliar esse aluno, todos os professores reclamaram dele, dizendo que ele era desligado, que ele não se interessava, que ele não estudava a matéria, que ele não fazia exercício, que ele não prestava atenção na aula, nas explicações, estava com rendimento baixo nas outras matérias. E eu me surpreendi muito, eu falei, ué, mas será que a gente está falando da mesma pessoa? Esse aluno é brilhante, ele participa demais, ele traz novidades sobre o assunto que eu estou falando. E aí os professores disseram, não, conosco ele não é assim. E resolvemos então convocar os pais para conversarmos com os pais o que estava acontecendo. E veio à escola o pai do menino e ele disse para mim, professora, ele só fala na senhora em casa. Ele só estuda ciências, ele só quer saber disso. E nós estamos percebendo que ele está apaixonado. Eu falei, olha, então deixa comigo, eu não vou falar de paixão, mas eu vou conversar com ele
e vou fazer com que ele reverta essa situação, porque ele não está indo bem nas outras matérias. E assim eu fiz, conversei com ele, falei, olha, você no conselho de classe, eu me surpreendi com o resultado que você está tendo nas outras matérias, e eu considero você um aluno brilhante, pela maneira como seu desempenho em ciências, como você participa da aula, o seu raciocínio, você é brilhante, então eu gostaria que você revertesse essa situação e venha me contar que você também está indo bem nas outras matérias. E surtiu efeito, ele começou a estudar também e vinha me mostrar que ele estava indo bem e aos poucos foi começando a interagir mais na turma e essa paixão foi serenando. Então isso também acontece muito, né, conosco. E essa história foi assim, tá bom? Então fico por aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigada, tchau!